Putz, eu não coloquei no Drive. Ah, não tem problema. Oi, gente da gravação, tudo bem? Hoje a gente vai revisar os conflitos da Guerra Fria na primeira parte da aula, e na segunda parte a gente vai ver um pouquinho de como funcionam os vestibulares, principalmente, obviamente, em relação à história geral, a incidência dos assuntos nas grandes provas, esse tipo de coisa que eu já falei e estou falando de novo, pois sou burro. Mas enfim, vamos começar. Rapidinho então, eita preula, qual que é mesmo? É esse daqui. É esse? Não, não é esse. Então fecha esse. É esse aqui. Ah, não sou tão burro assim. Mentira, sou sim. Mas enfim. Vamos começar então com uma revisão rapidinha, é rápida mesmo, tá? Prometo para vocês, dos grandes conflitos da Guerra Fria. Agora, por mais que a gente tenha uma aula inteira, teoricamente, teríamos uma aula inteira para falar isso, nem se eu quisesse daria para falar. De tudo, tá bom? Então, aqui a gente vai focar nos grandes conflitos. Quais são eles? Revolução Chinesa, Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias e Revolução Cubana. Tem outras? Tem. Guerra do Afeganistão, por exemplo. Os 1 trilhão de movimentos de descolonização que a gente teve na Ásia e na África e em outros lugares do mundo, mas não vem ao caso. Só que no time, brother, então hoje a gente vai ver só o principal, bonitinho, esses 4 que eu falei para vocês agora, tá certo? Vamos começar então em ordem cronológica, que eu acho que ajuda um pouquinho. Na verdade não está bem em ordem cronológica, mas tem um segmentozinho aí, tá? Vamos começar com a Revolução Chinesa, gente. Já dei para vocês têm um background legal, mas vamos lá, só para relembrar. Como tudo em história, tudo tem um background, tudo tem antecedentes. Então, a Revolução Chinesa não nasce do dia para a noite. O Mao Tse-tung não acorda, dá um chute na quina com um dedinho na cama, fica puto e fala, vou transformar a China num país comunista. Não, não foi assim. Tudo tem antecedentes, tudo tem uma história por trás da história. Vamos começar. A China, antes da Revolução Comunista, antes de qualquer coisa na realidade, durante o século XIX e início do século XX, ela era uma mera repartição de potências imperialistas. Então, o Japão tinha um pedacinho da China, a Rússia tinha um pedacinho da China, a Inglaterra tinha um pedaço, a França tinha um pedaço, e etc. Era uma colônia, por N motivos que a gente já viu, tudo bem? A gente já viu por que a China acabou sendo repartida. A importância dela, a relevância dela para o comércio, etc. E por que ela era tão atrativa assim. Acontece que ela era atrativa, as potências imperialistas foram lá e todo mundo tirou uma lasquinha da China, ok? Nesse cenário de domínio colonial, surge na China um movimento republicano que queria o fim do domínio estrangeiro e também a deposição do imperador. Lembrando que a China, nessa época, era uma monarquia que tinha como grande símbolo um imperador, que por mais que não mandasse tanto assim na prática, ele ainda estava lá. Então, o que esses republicanos queriam? Acabar com essa patifaria, dessa orgia de potência europeia na China, depor o imperador e instaurar uma república. Daí que vem o nome republicanos, tudo bem? Esses republicanos vão gerar a Revolução de 1911. Ah, essa é a Revolução Chinesa? Não, não é. É antes dela. Então, preste atenção para não se confundirem. A Revolução de 1911, organizada justamente por esses republicanos, foi a transformação da China, ou pelo menos a parte autônoma da China, que ainda existia, de uma monarquia para uma república. Então, o imperador é deposto, igual eles tinham prometido, igual eles tinham falado que iam fazer. Só que aquela parte de vamos acabar com a influência estrangeira, vamos botar esses gringos para correr, não foi bem isso que aconteceu. Então, os republicanos fizeram esse movimento, conseguiram depor o imperador, instauraram uma república, só que essa república não era da China inteira, não é aquele pedação de país que a gente tem hoje em dia, era só de um pedaço, porque o resto ainda estava sob a influência das potências europeias, ok? Nesse sentido de que os republicanos não conseguiram tudo o que eles queriam, eles não conseguiram libertar a China das potências imperialistas, você tem um cisma dentro do Partido Republicano. Então, de um lado, você vai ter agora os nacionalistas, e do outro lado, olha só quem surge, os comunistas, tudo bem?
Então, qual que foi a noia? O Partido Republicano sentou lá na mesa, começou a discutir como que eles poderiam livrar a China do domínio estrangeiro. E aí surgiram duas vertentes, duas correntes. Uma nacionalista, liderada por um cara chamado Chiang Kai-shek, e a outra comunista, liderada pelo Mao Tse-tung, que dispensa apresentações. Todo mundo já ouviu falar desse velho. Ok? Ok. Agora o Partido Republicano não existe mais, ele foi dividido em dois, um Partido Comunista e um Partido Nacionalista. Quem estava no governo era o Partido Nacionalista. Eventualmente, essas duas partes entram em guerra, tudo bem? Começa uma guerra civil dentro da China. Então você tem de um lado o povo do Mao Tse-tung, povo comunista, lutando contra o povo do Chiang Kai-shek, contra os nacionalistas. Só que os nacionalistas tinham mais poder de fogo. Por quê? Porque eles eram o governo, eles eram o regime, eles eram a China. Então, eles tinham um exército regular, bem alimentado, eles tinham controle das finanças, da administração, de tudo mesmo. Então, era muito difícil para os comunistas derrotarem os nacionalistas. Aconteceu que ocorreram diversos levantes comunistas na China, em Xangai, por exemplo. O povo lutou, se levantou, começou a fazer movimento de guerrilha, só que tudo isso era em vão. Eles não conseguiam. Em vão, não, mas era muito difícil, porque os nacionalistas tinham muito mais força, o que obrigou os comunistas a saírem de seu lugar de origem, que era no sul da China, e ir para o norte da China. Um lugar que os nacionalistas não tinham tanta força assim. Esse movimento de fuga dos comunistas do sul para o norte ficou conhecido como a Longa Marcha, que ocorreu em 1934. Espera aí que tem um povo que chegou na sala. E aí a gente estava nessa briguinha de nacionalismo com comunista, comunista com socialista, piriri pororó, até que, opa! Segunda Guerra Mundial começou. E com ela, o Japão invadiu a China. E aí, qual que é o plot twist? Os comunistas odiavam os nacionalistas. E os nacionalistas odiavam os comunistas. Só que eles odiavam muito mais o Japão do que a si mesmos. E se eles não se juntassem e lutassem em comum contra o Japão, era bem provável que o Japão anexasse toda a China, tudo bem? Então, quando começou a Segunda Guerra Mundial, quando a Manchúria foi invadida em 1931, comunistas e nacionalistas deixam as armas de lado, param de brigar entre si e começam a brigar com o Japão, tudo bem? Isso vai se manter até a rendição oficial do Japão em 1945. Depois que o Japão se rende, agora aquele inimigo em comum não existe mais, e comunistas e nacionalistas voltam a brigar, só que quem se dá bem dessa vez, quem sai vitorioso, por N motivos, que a gente já viu, foram os comunistas, tudo bem? Então, eles ganham, expulsam os nacionalistas, que vão para Taiwan e fundam uma república própria, tudo bem? Que é um país que existe até hoje. Política das duas Chinas, não vou entrar em detalhes, a gente já viu tudo isso, não temos tempo, ok? Então, recapitulando, rapidinho mesmo. China era quintal de potência imperialista. Surge o Partido Republicano, que queria que ela parasse de ser quintal de nacionalista, ficasse independente e virasse uma república. Tudo bem, então, lindo, maravilhoso. A China virou uma república, só que ainda era quintalzinho de potência imperialista. Nesse cenário, o Partido Republicano é dividido em dois, tudo bem? Surgem duas propostas para a China, uma comunista e uma nacionalista. Comunista e nacionalismo briga, não se bica, não se gosta, não se cheira, e continuam brigando. Os comunistas eram mais fracos, tá bom? Não tinham todo o aparato estatal que os nacionalistas tinham. E aí tiveram que fugir para o norte da China, em um evento chamado de Longa Marcha. 1934, mais de 10 mil quilômetros, uma cacetada de gente fugiu para lá. E aí briga entre chineses, quem invade a China, o Japão. Início da Segunda Guerra Mundial. Nacionalistas e comunistas se unem em uma causa comum, em um inimigo comum, e vão lá lutar contra o Japão. Essa situação dura até 1945, quando o Japão oficialmente se rende. Aí,
Sem aquele inimigo em comum, nacionalistas e comunistas começam a brigar de novo, começam a brigar de novo, começam a brigar de novo. Só que dessa vez quem se dá bem são os comunistas. Os comunistas expulsam os nacionalistas da China, eles vão para a ilha de Taiwan, e agora começa um regime nacionalista da China. É fundado, portanto, a República Popular da China. Respira, calma, relaxa, bora pro próximo. Mao Tse-tung assume o controle da China, não legalmente falando, porque legalmente tinha aquela ideia de o poder está no povo, o poder está em piriri e pororó, mas na prática quem mandava na China era o Mao Tse-tung e o PCC, que não é o PCC do Brasil, tudo bem? Então seria muito interessante se fosse, mas é o Partido Comunista Chinês, ok? Quais são os grandes efeitos, as grandes políticas que o Mao Tse-tung fez na China durante o governo dele? Primeiro, um negocinho chamado Grande Salto para Frente, que ele fez durante a década de 50, que era um plano de industrialização e mais um monte de outras coisas, que procurava pular as etapas e chegar ao comunismo. Gente, vocês lembram? Vamos lá, ó, recapitulando aqui na mente de vocês. Marxismo. Como é que um Estado parte do capitalismo e chega ao comunismo? Vamos lá. Você tem um regime capitalista. Esse regime capitalista tem que ser muito bem consolidado. Ele tem que ser muito consolidado mesmo? Tem outra palavra? Não sei, enfim. Você tem que ter um regime capitalista muito forte dentro de um país. Para quê? Para que as contradições do capitalismo comecem a surgir. Marx falava, regime capitalista, antes de tudo, é contraditório. E essas contradições têm que surgir. Surgindo essas contradições, você tem a tomada do poder pelos proletários. Se instaura um governo transitório chamado ditadura do proletariado, ok? Então lá tem a ditadurinha do proletariado, piriri e pororó, e depois da ditadura do proletariado, você tem a consolidação do comunismo, que não tem Estado, não tem governo, tudo bem? Ok. Qual que era o plano do Mao nesse período? Como esse grande salto para frente, pular esse intermediário da ditadura do proletariado, pular essa parte do desenvolvimento capitalista da China, porque a China não era desenvolvida, capitalisticamente falando, eufemismo não, neologismo aqui, mas vocês entenderam. Ele estava tentando pular essas etapas, estava tentando chegar no comunismo direto. E é aí que surge a grande rixa da China com a União Soviética. Até então, elas eram amiguinhas, elas eram brothers. Só que agora elas rompem por algumas questões ideológicas que a gente não vai entrar aqui, pois no time, brother, ok? Esse grande salto para frente dá errado, fracassa, é um desastre total. E aí a figura do Mao Tse-tung começa a entrar em contradição. O povo começa a ficar puto com ele, começa a ficar puto e começa a ameaçar o governo dele. Aí ele, com medo de perder o poder, com medo de ser deposto, começa a endurecer o regime. E inicia um negocinho terrível, chamado Revolução Cultural, que era mais um jeito do Mao Tse-tung consolidar a sua figura no governo da China. Gente, o que foi a Revolução Cultural? Era um jeito de começar a China do zero. Então, o que o Mao Tse-tung falava? O capitalismo já corroeu as mentes dos chineses. Ele já está intrínseco aqui. Ele está envenenando o nosso povo. Devemos, então, começar uma China do zero. Devemos, então, fazer uma revolução cultural que tem como objetivo extinguir qualquer resquício capitalista da mente dos nossos cidadãos. Em outras palavras, lavagem cerebral. Olha que lindo, que perfeito, que maravilhoso. Era um jeito também da Revolução Cultural do Mao Tse-tung consolidar a sua imagem, a sua figura, aquela ideia de grande líder que vai nos levar e piriri e pororó, que a gente já viu tudo isso. Meu Senhor Jesus Cristo, meu cabelo está no inferno. Ok? Qual que era o grande objetivo da Revolução Cultural? Acabar com os 4 velhos da China. Então, as velhas ideias, as velhas culturas, os velhos costumes e os velhos hábitos. Ok? Ele queria acabar com isso, começar a China do zero, literalmente. Como se fosse terraplanar, apagar a mente das pessoas que, teoricamente, estava sendo influenciada pelo capitalismo e começar uma sociedade comunista. E essa sociedade, essa é pautada numa cultura comunista,
numa administração comunista, piriri pororó, já vimos. O Mao continua como líder da China até 1976, quando ele morre, ok? Ele é substituído pelo Deng Xiaoping, que vai começar uma política de abertura na China, mas isso é outra história. Vamos para a próxima. Gente, alguma dúvida? Sei que é longo e tal, mas enfim, vocês estão bem? Tá tudo bem? Tá tudo ok? Vocês estão vivos? Edu, tem uma questão que é da FUVEST 2019, que ele fala basicamente sobre a Revolução Cultural. Muito obrigado por isso. Ok, de nada. De nada, gente. Deixa eu falar a verdade pra vocês, gente. China não cai tanto assim em vestibular. Eu não tô falando pra vocês não estudarem, pelo amor que vocês têm Deus. Mas não é um assunto que cai tão assim em vestibulares, mas às vezes aparece, tá bom? E quando aparece, normalmente é a Revolução Cultural. Por quê? Porque foi uma merda do caralho. Foi um negócio assustador, gente. Pelo amor de Deus. Você trancar todo mundo num campo de reeducação, pra não chamar de concentração, e fazer uma puta lavagem cerebral, sabe? É puta merda. E não foi só a China que fez uma revolução cultural. Teve um paizinho que fez uma pior ainda, que a gente já falou, chamado Camboja, que terminou com 33% da população morta, ok? Foi outro nível. Mas enfim, gente, se não tem nenhuma dúvida, vamos continuar rapidésimo no 30º aqui. 1, 2, 3 e ok. Essa foi a Revolução Chinesa, gente. Pelo amor de Deus, tem muito slide. Pronto, fechei. Jesus amado. Revolução Chinesa, primeiro conflito que a gente viu. Vamos agora para a Guerra das Coreias. Gente, por que a Guerra das Coreias é tão importante assim? Porque ela foi o primeiro conflito clássico da Guerra Fria. Como é que eu posso dizer isso para vocês, gente? Guerra Fria é marcada, os conflitos da Guerra Fria, eles são marcados pela influência direta ou indireta de uma das superpotências. Então, a União Soviética manda um dinheiro para tal lugar, ou os Estados Unidos mandam armamento, piriri pororó. A Guerra das Coreias foi o primeiro conflito em que isso aconteceu na prática, tudo bem? Então, é grande símbolo da Guerra Fria. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, foi a primeira vez que a União Soviética e Estados Unidos interferiram diretamente em uma guerra, ok? Inclusive, os Estados Unidos enviou tropas estadunidenses para a Coreia, tá bom? Então foi uma coisa grande, não foi pequeno não. Por isso que a Guerra das Coreias é tão importante assim, é um símbolo tão grande. Como sempre, tudo em história tem um background, e o background da Coreia é que ela era uma colônia, assim como a China, uma colônia do Japão, tudo bem? Só que, depois que o Japão é derrotado na Segunda Guerra Mundial, as potências vencedoras concordaram que a Coreia deveria ser livre, ela deveria ser independente, tudo bem? Então, e aí ela é ocupada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. A União Soviética vai ficar no norte e os Estados Unidos vai ficar no sul, tudo bem? Então, recapitulando, Coreia era uma colônia do Japão, só que o Japão é derrotado na Segunda Guerra Mundial. E depois disso, as potências vencedoras decidem, Coreia tem que ser independente. Ok, como que a gente vai assegurar essa independência? Vamos colocar os exércitos das potências vencedoras na Coreia. Então, o norte é ocupado pela União Soviética, o sul é ocupado pelos Estados Unidos, ok? E aí surgem dois países, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que dispensa apresentações aqui. Qual que é o grande estopim da Guerra das Coreias? Por que esses dois países novos, desses novos dois países, mergulharam em uma guerra? Tudo isso aconteceu em 1948, quando a ONU reconheceu a Coreia do Sul como a única legítima. Tudo bem? Então, Coreia do Norte, nunca ouvi falar. Não sei o que está acontecendo, o que está se passando. A União Soviética e a Coreia do Norte usaram esse fato como pretexto para invadir a Coreia do Sul. Vejam bem, gente, eles sempre quiseram invadir. Eles sempre quiseram anexar toda a Coreia. Só que agora eles tinham a desculpa perfeita para isso. Então começa, em 48, na verdade 50, errei, desculpe, a Guerra das Coreias, ok? O Norte invade o Sul e quase toma Seul. Na verdade, errei aqui, gente. Quase não, e chega em Seul. Ok? Seul, que é a capital da Coreia do Sul, tá? Só detalhes aí para vocês. O Norte invade a Coreia do Sul e quase toma toda a região. Só que aí, quem que entra na jogada? United States of America. Estados Unidos entra na guerra
quando a Coreia do Norte estava quase ganhando. Aí os Estados Unidos entrou na guerra e deu um boost. E aí a situação inverte, olha só, dá um plot twist no rolê. O Sul começa a ganhar a guerra, o Sul começa a expulsar os norte-coreanos, até que invade a Coreia do Norte e quase domina a Coreia do Norte. Só que aí quem que entra na brincadeira? A China. Você tá um puta merda, você tá muito confuso, não tá entendendo porra nenhuma. Calma, que agora vem o mapa, uma mapinha para ajudar a gente. Olha só, gente, isso daqui era a Coreia do Sul não, a Coreia, a Península Coreana, às vésperas da Guerra das Coreias. Então aqui a gente tem a Coreia do Norte, ocupada pela União Soviética, e a Coreia do Sul, ocupada pelos Estados Unidos. Quem dividia a região era o Paralelo 38, uma linha imaginária, ok? Começou Guerra das Coreias. ONU não admite Coreia do Norte como legítima, dá uma merda do caralho. União Soviética mandando um dinheirinho para a Coreia do Norte. Eles vão lá e invadem a Coreia do Sul. Aí, ó, toda essa região aqui, tudo isso aqui, que é a Coreia do Sul, é invadida pela Coreia do Norte. A Coreia do Norte vai aqui varrendo. Vocês percebem que a Coreia do Norte quase ganha a guerra. Olha só estavam faltando esse pedacinho aqui da Coreia do Sul para eles ganharem a guerra. Só que aí, quem que entra na jogada? Os Estados Unidos. Por quê? Porque eles tinham medo que, caso toda a Coreia virasse comunista, acontecesse aquele negócio do efeito dominó, que a gente já viu, não vou falar aqui, ok? Eles tinham medo que isso acontecesse. Então, eles resolvem intervir diretamente na Guerra das Coreias. Então, quando a Coreia do Sul estava quase perdendo, os Estados Unidos entram na parada. E aí, Coreia do Sul começa a ganhar dos norte-coreanos, Opa! Tô empurrando eles. Vamos mais? E aí, depois que os sul-coreanos expulsam os norte-coreanos do seu território, eles começam a entrar no território norte-coreano. Ou seja, o jogo virou, a situação se inverteu. Agora, quem está atacando, quem está avançando é a Coreia do Sul, e dentro do território norte-coreano. Aí estão avançando, tomam Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, estão avançando, estavam quase ganhando a guerra, até que, gente, quem que é esse território verde aqui? É a China. A China que acabou de virar comunista, estava apoiando a Coreia do Norte. Quando os sul-coreanos chegam tão próximos assim da China, a China fica com medo e manda tropas para ajudar os norte-coreanos. Aí os norte-coreanos, que estavam sendo massacrados, tristes, execrados, eles começam a avançar, até chegar perto do Paralelo 38. Gente, grosso modo, o que essa guerra mudou? Porra nenhuma. Essa aqui era a fronteira da Coreia do Sul e a Coreia do Norte antes da Guerra das Coreias. É assim que ela ficou depois da guerra. Você não vê que mudou quase nada. Coreia do Sul continua existindo, Coreia do Norte continua existindo, a guerra não foi lá de grandes mudanças, ok? Então, vocês entenderam agora? Eu sei que tem bastante gente envolvida e tal, mas acho que está claro. No fim, igual eu falei para vocês, quase nada mudou, tudo bem, só uns detalhezinhos de geografia e tudo mais, e as fronteiras de hoje em dia se parecem muito ainda com as fronteiras do Paralelo 38, tá bom? Os dois países ainda existem, nenhum deles ganhou, nenhum deles perdeu, quem perdeu não vai ganhar, quem ganhar não vai perder, parafraseando nosso querido Dilma Rousseff aí, ok? Alguma dúvida? Tá tudo bem, gente? Tá tudo ok? Ô, Edu, deixa eu te perguntar, sabe a Guerra do Vietnã? Sim. Foi dividido? Não aconteceu basicamente também a mesma coisa, não? Não, porque o Vietnã foi anexado. O Vietnã do Norte anexou o Vietnã do Sul, como a gente vai ver Tá. agora. Exatamente agora. Alguma outra dúvida, gente? Oh my God. Hui Shi. I can drunk a jealousy. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ok. Bora, gente. Misericórdia. Guerra do Vietnã, gente. Esse talvez seja o conflito mais famoso da Guerra Fria, muito por culpa dos engenheiros do Havaí, que tem uma música que, na minha opinião, não é muito boa assim, eu tô brincando. Mas, enfim, é grande, é impactante, é forte, por causa de tudo que aconteceu. A gente vai ver agora.
Gente, background, porque a guerra do Vietnã não começou da noite para o dia como nada nessa caceta desse mundo, ok? Antes da guerra do Vietnã, a gente tem um negocinho chamado Guerra da Indochina. Gente, Laos, Camboja e Vietnã, que hoje em dia são países, estavam todos juntos em um território chamado Indochina, que era da França, ok? Era uma colônia da França no meio da Ásia. Então, Vietnã, Laos e Camboja eram territórios da França. Com o término da Segunda Guerra Mundial e aquele início de nacionalismo, de descolonização, Laos, Camboja e Vietnã começam a tramar a sua independência. E aí, de 1946, olha só, um aninho depois do fim da Segunda Guerra, de 1946 até 1954, a gente tem a Guerra da Indochina, liderada por um cara chamado Viet Minh, ok? Vai ser importante depois. Foi uma guerra entre Laos, Camboja e Vietnã, a Indochina, e a sua potência colonizadora, a França. Quem que ganhou? Indochina. Então, em 1954, a gente tem a Conferência de Genebra, onde a França oficialmente abdica da região, fala, eu perdi, estou derrotada, e a Indochina é livre. E, além disso, a Conferência de Genebra também repartiu a Indochina. Então, ela era juntinha, agora ela virou Laos, Camboja e Vietnã, ok? Na verdade, Laos, Camboja e Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, ok? Então, toda a Indochina foi repartida nessas 4 regiões. E aí, gente, olha só como as coisas se parecem, igual o Léo falou. Olha como as coisas se parecem. Vietnã foi dividido em 2 partes, a parte norte comunista, a parte sul capitalista, e a linha divisória do Vietnã era o famoso paralelo 17. Gente, olha como é igualzinho, olha como é igualzinho. Só muda que aqui é o paralelo 38, aqui é o paralelo 17, ok? No 1956, um plebiscito nos 2 Vietnãs, tanto no norte quanto no sul, para ver se o país ia se unificar. Só que esse plebiscito nunca aconteceu. E esse foi o grande estopim, não o evento e tal, mas foi um dos grandes responsáveis pela eclosão da Guerra do Vietnã. Por quê, gente? Porque o norte queria anexar o sul e vice-versa, ok? É todo o grande conflito da Guerra Fria, gente. Era interessante para a Coreia do Norte e, por consequência, para a União Soviética, anexar a Coreia do Sul. E era interessante para a Coreia do Sul e, por consequência, para os Estados Unidos, anexar a Coreia do Norte. Aqui, no Vietnã, é exatamente a mesma coisa. Então, as 2 regiões já não se bicavam, já não queriam, e cada uma delas queria tomar a outra. O Vietnã do Norte queria tomar o Sul e o Sul queria tomar o Norte, ok? Então, a gente tem, depois que esse plebiscito foi desrespeitado, a gente tem o início de umas guerrilhas comunistas no Vietnã do Sul, que são chamados Vietcongs, que eu já disse para vocês, e os 2 países entram formalmente em guerra. Aqui, atenção, quando a gente pensa guerra do Vietnã, primeira coisa que vem na nossa cabeça é Estados Unidos, é bombardeio, é apocalipse sinal, é Marlon Brando, esse tipo de coisa. Mas os Estados Unidos só entram na guerra do Vietnã em 1963. Prestem atenção, a guerra começa em 59. Então, nos primeiros 4 anos, a guerra do Vietnã era entre Vietnã do Norte, Vietnã do Sul e ponto. Não tinha mais ninguém nessa parada. Porque os Estados Unidos entram por causa daquele medo de o Vietnã do Norte anexar o Sul, e aí efeito dominó, e aí todo mundo vira comunista, piriri e pororó, ok? Então, só em 63, os Estados Unidos entram na guerra do Vietnã. E aí aconteceu um monte de coisa, gente. Aconteceu a ofensiva do Tait, do ano lunar, o lunar lá do Vietnã, uma caralhada de coisa que a gente não tem tempo para ver. Grosso modo, resumindo, a guerra do Vietnã foi muito violenta, marcada pela violência, pela paranoia e por atrocidades por ambos os lados, mas principalmente pelo lado dos Estados Unidos, tudo bem? Aqueles soldados tocaram terror no Vietnã. Aí tá vendo a foto do agente laranja sendo despejado nas florestas, já disse isso para vocês, já expliquei sobre isso. Tudo bem? Foi uma coisa terrível, tenebrosa.
E aí, a opinião pública dos Estados Unidos, ou seja, os estadunidenses, começaram a ver a Guerra do Vietnã como um conflito sem sentido, inútil. Tipo, mano, o que a gente tem a ver com o Vietnã? O que a gente tem a ver com aquele povo? Por que nós estamos mandando nossos soldados para lá e eles estão cometendo as atrocidades que estão cometendo, matando civis, bombardeando a gente inocente? Por quê? E aí a opinião pública começa a cair matando, começa a cair matando. Surge o movimento hippie, make love not... Quase falei errado. Make love not wars, tudo bem? Paz e amor, piriri, pororó. Vem o Woodstock, tudo bem? Grande evento musical, que eu já disse 1 milhão de vezes para vocês e sempre repetirei. É o bagulho que eu mais queria ter participado na minha vida, mas enfim, não era nascido. E os Estados Unidos, depois de toda essa pressão da própria população, se viu obrigado a recuar, se viu obrigado a sair da guerra do Vietnã. Então, em 1973, é feito o Acordo de Paris, não é o mesmo do Acordo de Paris do clima, tá? É outro Acordo de Paris, onde os Estados Unidos saem da guerra. Opa, gente, coloquei um negocinho errado. Não é o fim da guerra. Com o Acordo de Paris, gente, Estados Unidos sai da guerra do Vietnã. E aí não tinha jeito, gente. O Vietnã do Sul era muito fraco para se sustentar sozinho. Aí o Norte invade e toma a região. O Vietnã do Norte anexa o Vietnã do Sul, vira só um país, o Vietnã, que existe até hoje em dia, virou comunista, alinhado à União Soviética. Perfeito? Tudo ok, gente? Tudo triste? Então, qual a diferença entre Guerra das Coreias e Guerra do Vietnã? Guerra do Vietnã, se realmente teve anexação de um lado pelo outro. O Vietnã do Norte anexou o Vietnã do Sul, virou tudo um comunistão, ok? Alguma dúvida, gente? Tá tudo ok? Tudo legal? Tudo top? Acho que sim. Mandei no chat para a gente ir para o nosso último assunto e depois para os vestibulares, ok? Dou-lhe 1, 2, 3. Vamos lá, então. Tá acabando, gente. Tá acabando. Última aula, hein? Vamos para a nossa Revolução Cubana, gente, então. Um grande evento aí. Por que que a Revolução Cubana é importante? Pelo símbolo, gente. Acima de tudo, pelo símbolo. E também porque Cuba foi protagonista de um dos eventos mais tenebrosos da Guerra Fria, a famosa crise dos mísseis. O dia em que o mundo ficou mais perto de acabar. Ok? A gente já viu crise dos mísseis, não vou repetir aqui. Tá bom? Background de Cuba, rapidinho. Cuba, até o início do século XX, era uma... Não, até o fim do século XIX, desculpa, quase falei merda, era uma colônia da Espanha. Na realidade, a última colônia espanhola nas Américas, porque Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina, Equador, México, Panamá e etc. já tinham virado independentes, já tinham alcançado a sua independência. Cuba não. A Espanha ainda mantinha o domínio colonial de Cuba. E aí o que acontece? Os Estados Unidos, benevolente, bonzinho, do jeito que ele é, foi lá e falou, Cuba, a América é para os americanos. América para americanos, os professores 24 horas. Ai, minha cabeça é muito ruim. Mas enfim, os Estados Unidos foi lá e chegou, Cuba, a América é para os americanos. Você tem que ser livre, você tem que ser independente. A Espanha não tem que mandar em você. Então, eu, Estados Unidos, do jeito que eu sou bonzinho, tenho um coração bom, eu vou lutar pela sua independência. Então, em 1898, Estados Unidos acha um pretexto qualquer, que eu já disse para vocês qual que é, e inicia uma guerra com a Espanha, a guerra pela independência de Cuba. Aí vocês pensam, que lindo, uma demonstração de união entre os povos, de amor pelo próximo. Estados Unidos lutou pela independência de um país. Não, não é nem isso. Porque quando os Estados Unidos falou, Cuba, a América é para os americanos, ele quis dizer, a América é para os americanos do norte. Gente, estamos na época do imperialismo estadunidense, estamos na época da política do Big Chic, tá bom então? A ideia dos Estados Unidos era que Cuba virasse independente da Espanha para que
os Estados Unidos interferissem na ilha, ou seja, que a Espanha parasse de mandar em Cuba e assim sendo, não, pera lá, falei errado, vamos repetir, que a Espanha parasse de mandar em Cuba para que assim fosse possível que os Estados Unidos mandassem em Cuba, entendeu? E foi isso que aconteceu. Em 1898, Cuba vira independente, e em 1902 é anexada à Constituição cubana a Emenda Platt, que basicamente, a grosso modo, entre seus artigos estava escrito lá: Cuba agora é cadelinha dos Estados Unidos. Por quê? Porque nenhum presidente cubano ascendia ao poder sem o apoio dos Estados Unidos, a economia de Cuba era basicamente administrada pelos Estados Unidos, dentre outras coisas. Até um pedaço de Cuba virou território estadunidense. A Baía de Guantánamo, que é um dos lugares mais desgraçados do mundo, onde fica uma prisão de segurança militar, onde os Estados Unidos levam a democracia para os outros países e trancafia eles nesses lugarzinhos. Então tem crianças e essas coisas em Guantánamo, ok? A ilha era controlada, Cuba era controlada, na prática, pelos Estados Unidos. E em 1952, o Fulgêncio Batista, que é o presidente cubano, era um presidente cubano, apoiado pelos Estados Unidos, ele inicia uma ditadura em Cuba. Em oposição a toda essa merda, a Emenda Platt, ao Fulgêncio Batista, você tinha uma classe intelectualizada dentro de Cuba, de gente que era mais estudada e tudo mais, e que era contra, primeiro, interferência dos Estados Unidos lá nessa merda dessa ilha, e em segundo lugar, contra também a repressão do governo, contra o Fulgêncio Batista, contra a ditadura que Cuba se tornou. Então começa um grande movimento de luta pela autonomia de Cuba, em todos os aspectos. E essa grande luta era liderada pelo Fidel Castro, esse homem que vocês estão vendo aí à direita, tão icônico, tá? E aí começa o movimento de guerrilha, o povo é exilado, tem um monte de detalhe que eu não vou passar aqui para vocês. Mas, grosso modo, eventualmente, Che Guevara, Ernesto Che Guevara, se junta à luta da independência de Cuba. O Che Guevara, que tá enfiado em uma caralhada de revolução aí pelas Américas, piriri pororó, ele é tipo o Giuseppe Garibaldi, tá? Bem parecido. Ele se junta aos guerrilheiros e juntos, Fidel Castro, seu irmão Raul Castro, Che Guevara e mais um monte de gente, de outros guerrilheiros, de gente que eles convenceram a se juntar à luta. Tô falando muito rápido, desculpa. Eles tomam a ilha de Cuba. Eles chegam a Havana, depende, chamem do jeito que vocês quiserem, que é a capital de Cuba, em 1959, ok? E tiram o Fulgêncio Batista do poder. O Fulgêncio Batista fugiu, olha que piada boa, que piada maravilhosa. Presta atenção. Quando a gente pensa em Cuba, Guerra Fria, Fidel Castro, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o hino da União Soviética, só que em espanhol. Vem foice e martelo, vem socialismo, vem viva la revolução. Só que, Cuba, o movimento de independência de Cuba, que o Fidel Castro fez parte, não era comunista no início, ok? Era um movimento nacionalista, mas não comunista, não socialista, não tinha o apoio da União Soviética, ok? Quer dizer, acho que não. Tenho quase certeza que não. Não tinha, desculpa, falei merda. Não tinha. Quando que Cuba vira socialista de fato? Depois da Revolução. Então, Fulgêncio Batista foi exilado da ilha, foi tirado do poder. O que o Fidel começa a fazer? O Fidel assume o poder. O que ele começa a fazer na ilha? Nacionalizar as empresas de Cuba, as empresas de cana-de-açúcar, de tabaco, de comércio e mais um monte de outras coisas que tinham lá. E essas empresas eram dos Estados Unidos, em sua maioria. Eram administradas pelos Estados Unidos. E aí o que acontece? Estados Unidos fica puto e se afasta de Cuba. Só que, queridos, a gente está na época da Guerra Fria. Se os Estados Unidos se afastam de Cuba, quem que se aproxima do outro lado? A União Soviética. Então foi aí que Cuba virou socialista, ok? O movimento de guerrilha do Fidel não era socialista. O Che Guevara era, mas o movimento como um todo não, ok? Então só vira comunista depois da independência. Aí Cuba virou comunista, teve crise dos mísseis, embargo econômico até o cu, até dizer chega. E aí é mais do mais da história que a gente já sabe até os dias de hoje, ok?
Alguma dúvida, gente, no último assunto desse semestre, pelo amor de Deus? Tá tudo ok? Tudo tranquilo? Tudo favorável? Senão a gente pode partir para a última Edu, parte da aula. então tinha, tipo, era dos Estados Unidos, era uma ditadura, aí depois com Fulgêncio, aí depois teve essa revolta, essa revolução, com Fidel Castro e seu irmão, e aí com isso teve um comunismo, é isso? Isso. Basicamente. Foi muito bom você falar isso. Vamos recapitular rapidinho. Até 1898, Cuba era quintalzinho da Espanha. Depois de 1898, Cuba virou quintalzinho dos Estados Unidos. Em 52, o Fulgêncio Batista assume o poder. Cuba ainda é quintalzinho dos Estados Unidos. Fidel Castro e mais um monte de gente fica puto, começa um processo de revolução, toma a ilha de Cuba. Agora Cuba não é quintalzinho de ninguém, é independente, mas não é comunista. Aí começa o processo de nacionalização de coisa, Estados Unidos fica puto, se afasta de Cuba, União Soviética se aproxima, pronto, Cuba virou comunista. Ok? Todo mundo tá ok? Todo mundo tranquilo? Beleza, e esse entre Espanha, depois que Estados Unidos conseguiu a Espanha, ficou tipo um tempo sem um líder, antes de vir o Fulgêncio? É isso? Não. Ficou alternando entre presidentes. Cuba era uma república, tudo bem? Beleza. A questão do Fulgêncio é que ele foi o cara que instaurou uma ditadura em Cuba, ok? Mas não é ele que estava sem líder e tal, tinha um monte de presidente. Beleza. Desculpa aí, obrigado. Que isso. Mais alguma dúvida, gente? Tudo ok? Eu tô até emocionado agora, então, gente, porque acabamos o ano letivo. Acabamos mesmo, quer dizer, tem mais coisa, mas é só ano que vem e tal. Acabamos. Acabaram, gente. Gritem de felicidade, mas a aula não acabou. Gente, segunda parte agora da aula, completamente facultativa. Quem quiser sair, pode sair. Eu não vou ficar ofendido. Tipo, de verdade mesmo, tô falando sério. O que a gente vai ver? Queridos e queridas que estavam aqui no primeiro semestre, vocês lembram que eu fiz para vocês um levantamento sobre a incidência dos assuntos no vestibular? Quantas questões caíram de cada coisa, o que caiu, etc. Vocês lembram disso? Eu fiz para isso aqui também, tá bom? Então eu queria trocar uma ideia para vocês disso daí, ok? Disso tudo, de como é que caiu, como é que apareceu, quantas questões caíram e tudo mais, ok? Gente, então vamos lá, vou até mandar no chat para vocês não se esquecerem. Eu olhei todas as questões da FUVEST, da Unicamp, da Unesp e do Enem entre os anos de 2020 e 2013, tudo bem? Ah, por quê? Não sei. Foram os anos que eu pensei em fazer e foi isso daí. Então eu olhei todas as questões relativas a todos os assuntos do segundo semestre nesse intervalo de tempo, nesse intervalo de vestibulares. Então, o ERJ, o EL, o UFO, não coloquei para essa conta, tá bom? Então, caso alguém queira, me chama no PV que eu faço. De verdade, eu faço mesmo. Eu olho, eu pesquiso, eu olho para vocês. Mas vamos lá. Por que eu escolhi esses 4? Porque é o que vocês mais prestam, que eu sei que é o que mais tem atenção de nós e etc. Tá bom? Então, quais foram os temas que eu olhei? Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Crise de 29, nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e descolonização afro-asiática. Foram esses 7 temas que eu olhei, que eu vi os exercícios, que eu li todos e que eu separei para vocês, ok? Vamos lá, então. Vamos ver o que eu percebi sobre esses temas. O que eu vi, como eles caíram, os assuntos que caíram. Então, assim, qual parte da Segunda Guerra Mundial que mais apareceu, esse tipo de coisa, tá bom? É um papo um pouco mais técnico, um pouco mais burocrático, mas que eu acho importante, é legal ter, tá bom? Então, vamos lá. Eita, eu entrei no lugar errado. Vamos lá, aqui, ó. Então, o que eu percebi sobre esses temas? Primeira Guerra Mundial. Tiveram 9 questões nesse intervalo que eu passei para vocês, de FUVEST, ENEM, Unicamp, FUVEST, entre 2013 e 2020. Tiveram 9 questões. O que essas questões, em sua maioria, abordaram? Eu tentei colocar um padrão aqui, tá bom, gente? Coloquei um padrão. Causas da Primeira Guerra Mundial. Então, rivalidade econômica, principalmente entre a Alemanha e entre a Inglaterra, isso apareceu. Imperialismo, a disputa das potências europeias por novos territórios e como isso afetou a Primeira Guerra Mundial.
a relação da própria Primeira Guerra com o imperialismo e como ela serviu para questionar o imperialismo, aquela ideia de questionar o mito do homem branco, porque se africanos e ingleses lutam lado a lado, se egípcios e ingleses lutam lado a lado, por que eles são diferentes? Tudo bem? E aí começa esse questionamento que eu já disse para vocês. Cai também a conexão, isso é muito importante, entre Primeira Guerra e Segunda Guerra, tudo bem? Então, elementos comuns entre as duas, como uma influenciou na outra, principalmente, não caiu diretamente, mas dava para citar nas questões abertas, Tratado de Versalhes, tudo bem? Dava para colocar. E, por fim, caiu essa no Enem, a criação da Liga das Nações, aquela ideia da Primeira Guerra Mundial ser a guerra para acabar com todas as guerras, e a criação de um órgão internacional para assegurar isso, que foi a Liga das Nações, ok? Primeira Guerra. Crise de 29, 8 exercícios. Primeira coisa, causas da crise. Aquela ideia de especulação dentro da Bolsa de Valores, superprodução, geramento de estoque, geração, pelo amor de Deus, geramento não, Jesus, geração de estoque dos produtos, tudo isso daí apareceu em questões principalmente objetiva? De teste, tá bom? Então, que apareceu também muito, New Deal, gente, e apareceu até profundamente. Tiveram algumas questões abertas sobre o New Deal, você colocando quais as medidas que ele tomou, tudo bem? Então, aquela ideia de interferência máxima do Estado na economia, para tentar gerar emprego, grandes obras de infraestrutura, tudo isso, tá? Em questões dissertativas, tá bom? Então, uma coisa importante, sabe? Você saber detalhar o New Deal, como é que ele foi, as políticas econômicas do Roosevelt, a ligação dele com o keynesianismo, ok? Importantíssimo. Uma coisa que não diz respeito à minha matéria, mas que caiu, que é importante, a conexão da crise de 29 com o Brasil. Como o Brasil foi afetado? O que aconteceu com a nossa economia? Como é que a gente se recuperou, tá bom? Tiveram duas questões sobre isso, as duas eram do Enem. Então, preste atenção, tá bom? E, por fim, sobre a crise de 29, a comparação da crise de 29 com a crise de 2008, gente. Nós éramos pequenininhos, né? Tipo, eu tinha 7 anos quando aconteceu, mas que é um tema que a gente vê, cara, que a gente vê nos noticiários, que foi uma coisa gigantesca, tá bom? Então, e que o Brasil se saiu muito bem, obrigado. Então, qual que era a relação entre essas duas e as diferenças? Então, se por um lado a crise de 29 foi especulação na Bolsa, a de 2008 foi especulação imobiliária, ok? Então, tá aí para vocês os assuntos que apareceram na crise de 29. Revolução Russa, só 4 questões, gente. Não é um assunto que cai muito, tá? Quando eu falei que caiu bastante na Unesp, é porque dessas 4 questões, 2 eram da Unesp, tá? Mas assim, não levem então em conta, enfim. Porém, teve uma questão da FUVEST, 2 anos atrás, dissertativa, segunda fase, sobre a Revolução Russa. É aquela lá que pega aquele poema, mastiga ananás, come perdizes, seu dia está prestes, burguês. É essa questão, tudo bem? Então, só um adendo. O que caiu? Realismo soviético, tá bom? Então, como a arte foi influenciada pelo socialismo, caiu na Unicamp, questão dissertativa, 2017, se eu não me engano. A NEP, a nova política econômica do Lenin, e a própria formação da União Soviética, e a diferença entre os governos de fevereiro e o de outubro. Então, a diferença entre a Revolução Russa de fevereiro de 17 e a de outubro de 17, a diferença entre o modelo capitalista, a Revolução Burguesa e a Revolução Comunista. Como eram esses 2 governos, quais suas semelhanças, quais suas diferenças, também foi uma questão dissertativa, não lembro de quem agora. Nazifascismo, gente, 20 questões. Olha só, cai muito, cai bastante mesmo, ok? Só que qual que é o problema? São questões variadas e interdisciplinares. Então, cara, nazifascismo é um assunto muito grande, tem muita coisa para estudar, muita coisa para ver. Gente, a gente teve 4 aulas para falar só disso, entendeu? É muita coisa mesmo. Então, vai ter muito assunto, eles vão ser variados, e mais do que isso, vai ter uma relação, por exemplo, muito forte entre sociologia e história. Sabe, como que a sociedade chegou naquele ponto, como que sociologicamente as coisas foram embasadas. Bastante coisa da Hannah Arendt, por exemplo, tá? Falando sobre isso, tiveram algumas questões que o texto era dela, principalmente no Enem, tá bom?
Mas vamos lá. O que caiu? Como o fascismo ascendeu e os mecanismos sociais de normalização da violência, ou seja, como a sociedade ficou apática ao ponto de suportar uma coisa tão terrível quanto foi o Holocausto, como foram as perseguições na Itália, etc. O Holocausto em si apareceu muito, muito mesmo, e as demais políticas de perseguição e segregação que tiveram, então os guetos, tá, tiveram algumas questões sobre isso, marcar a estrela de Davi aqui na perna, não marcar a estrela de Davi, não, a estrela de Davi, que os judeus eram obrigados a carregar, o número deles em Auschwitz, tá bom? Não só em Auschwitz, mas vocês entenderam? Caiu também a relação entre o fascismo e o futurismo, uma coisa interessante, gente, o futurismo do Marinetti, não sei como é que fala o nome dele, mas enfim, que eram políticas, eram ideologias próximas, eram ideologias parecidas, então aqui está tendo uma aproximação entre a arte e o fascismo. E outra coisa, nesse aspecto de proximidade entre a arte e o fascismo, você também teve uma questão bem interessante sobre a retomada da antiguidade clássica pelos fascistas, pelos italianos. Por quê? Aquela ideia da civilização greco-romana, do grande Império Romano sendo restabelecido, aquela noção do Mussolini de um dia a Itália já foi grande, quando era do Império Romano. Nós iremos restabelecer isso, mas não só em território, mas em tudo, no nosso jeito de vestir, de se pensar e na nossa arte. Então ele retoma a antiguidade clássica. A mesma coisa para a Alemanha, gente. Essa aproximação do nazismo com a arte. Então, lembrando, a relação entre o nazismo com a arte moderna caiu, tá bom? Caiu uma questão sobre isso. O Hitler odiava a arte moderna, achava decadente, decrépita, insuportável. Então ele perseguiu a arte moderna. Perseguiu mesmo, de proibir que elas fossem exibidas em museus, etc. Ok? Relação da Primeira Guerra com o nazismo, como é que a Primeira Guerra influenciou a ascensão do movimento nazista. Então, Tratado de Versalhes, apunhalada pelas costas, essas coisas são importantes, tá bom? Então, e por fim, a propaganda nazista, como ela foi efetiva, como ela foi forte, como ela influenciou e como ela foi fundamental para que o nazismo conseguisse chegar lá. Também teve uma questão da Unicamp sobre a propaganda fascista. Não propaganda diretamente, mas tinha a foto do Mussolini lá, que era uma propaganda. Sabe aquela que eu já coloquei para vocês, que tem o Bella Ciao? Sabe? É aquela questão, tudo bem? Eu tenho que respirar. Guerra Civil Espanhola, gente. Tivemos 4 questões. Atenção! A Guerra Civil Espanhola está dentro do nazifascismo. Ou seja, tivemos 16 questões sobre Itália e Alemanha e 4 sobre Guerra Civil Espanhola. 16 mais 4, 20. Ok? Relação do quadro da Guernica, no caso, do Picasso com o franquismo, era uma dissertativa, Unicamp, a gente fez junto essa. Identificação dos lados do conflito e as suas propostas, ou seja, o franquismo de um lado e as brigadas internacionalistas de outro. Questão FUVEST 2015, dissertativa também, difícil, não era uma questão fácil, tá bom? E por fim, elas, que apareceram em 2 questões, brigadas internacionalistas, a luta contra o fascismo e a comoção mundial que a Guerra Civil Espanhola causou, ok? Segunda Guerra Mundial, gente, 13 questões. Primeiro, mais óbvio de tudo, relação entre Primeira e Segunda Guerra, como uma influenciou na outra, como uma é fruto da outra. Participação do Brasil, tá bom? Pracinhas, e etc. Importantíssimo isso. E a política da boa vizinhança, que não é um assunto que cabe à minha matéria diretamente, mas que a gente viu. Então, aquela ideia do Zeca Carioca, tudo bem? Aquela aproximação do Brasil aos Estados Unidos, aquela relação amistosa que a gente tem com os Estados Unidos. A participação das colônias no conflito. Então, povo da África do Sul lutando pela Inglaterra, povo da Indochina lutando pela França, tudo bem? Importante, importante mesmo. Aliado, junto com essa luta das colônias na Segunda Guerra Mundial, a quebra do mito da superioridade do homem branco, pelo mesmo motivo que eu disse para vocês na Primeira Guerra. Então, se africanos e europeus lutam lado a lado, por que são diferentes? Por que um é superior ao outro? Tudo bem? E também um maior nacionalismo dessas colônias, que elas estavam lutando pelo lado da Inglaterra,
Mas não era pela Inglaterra, é pela sua própria casa, é para não ser dominada por outro. E aí surge o movimento nacionalista e o início dos movimentos de descolonização. E, por fim, caiu também algumas partes sobre bombardeios atômicos e o início da Guerra Fria, porque a Segunda Guerra Mundial está assim com o início da Guerra Fria. Falando em Guerra Fria, gente, é o assunto de longe que mais caiu, tá bom? 22 questões, variado, gente. Guerra Fria, a gente teve 6 aulas para falar sobre muita coisa, eu dei muita coisa para vocês, então não tem padrão, caiu bastante coisa e pode cair mais ainda, tá bom? Mas vamos lá. Conflitos da Guerra Fria, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, independência, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, inclusive com questões abertas, principalmente da Revolução Cubana, tá? Teve uma questão aberta, mas também teve uma sobre a Guerra do Vietnã, sobre a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, recente, gente, uma questão aberta da Unesp do ano passado. Eu fiz essa questão, inclusive, quando eu fui prestar aquele inferno de prova. Mas, enfim, então, cai, gente, cai, tá bom? A que mais apareceu dos conflitos foi a independência de Cuba, tá? Então, política do Big Chic, como que isso influenciou na independência, a Revolução Cubana, apareceu bastante, tá? Guerra Fria, características da Guerra Fria, então, um mundo bipolar, corrida armamentista, aquela ideia de holocausto nuclear, corrida tecnológica, então, corrida espacial, lembra daquela questão que a gente fez, do David Bowie, que estava Space Oddity, comparada com aquela declaração do Yuri Gagarin? Pois é, aparece. Holocausto nuclear, o mundo acabando, crise dos mísseis, aquela ideia de paranoia da Guerra Fria, muito importante. E aliada à paranoia, o macartismo apareceu bastante, viu, gente? Bastante mesmo. Então, perseguições dos comunistas nos Estados Unidos, a propaganda dos dois regimes, como que era a propaganda da União Soviética, como que era a propaganda dos Estados Unidos, a criação da OTAN e das outras alianças militares, tá bom? E, por fim, as revoltas do bloco soviético. Por exemplo, na Primavera de Praga. Questão recente sobre isso, dissertativa FUVEST 2019, tá bom? Então, aparece, gente. Descolonização, 13 questões. Só que estão aparecendo religiosamente, gente, e em questões de segunda fase. Que caiu sobre descolonização? Panafricanismo, aquela noção de união entre povos negros. Os motivos da descolonização, então, o que influenciou a descolonização? Então, vamos lá. 3. Segunda Guerra Mundial, enfraqueceu as potências europeias. Nacionalismo, porque as colônias lutaram na guerra, lutaram pelo seu povo. E a Guerra Fria, aquela dinâmica de Estados Unidos e União Soviética querendo expandir a sua esfera de influência. Apartheid apareceu bastante, tá bom? Bastante mesmo, tiveram bastante questões sobre a África do Sul, a segregação que ele gerou e as suas justificativas. Darwinismo social, superioridade do homem branco, são coisas que apareceram. E principalmente a ONU e o princípio de autodeterminação dos povos que a gente tanto viu. Por fim, gente, fim do Império Português, um assunto que eu bati tanto para vocês, que eu falei, os materiais não dão, mas eu acho importante. Tiveram 6 questões, só que, de novo, essas questões estão dentro da descolonização, ou seja, tivemos 7 questões relacionadas à descolonização como um todo e 6 só do fim do Império Português. É bastante coisa, gente. Apareceu muito, principalmente na FUVEST e na Unicamp, que por coincidência, são os vestibulares que abordam livros de ex-colônias de Portugal, Moçambique e Angola, ok? Então vamos lá. O que caiu? Semelhanças entre o movimento de independência de Angola e Moçambique, o salazarismo que eu passei para vocês e a queda do Estado Novo Português, a Revolução dos Cravos e a conexão entre a Revolução dos Cravos com a Guerra Colonial, ou seja, como a Guerra Colonial permitiu que a Revolução dos Cravos acontecesse e como a Revolução dos Cravos facilitou que a independência dos países coloniais portugueses fosse atingida, ok? A relação do contexto histórico com as obras obrigatórias. Então vamos lá, gente. Terras Sonâmbulas e Mayombe. Mayombe, Angola, Terras Sonâmbulas e Moçambique. Tiveram questões que literalmente pegaram o trecho de uma dessas obras. Então teve uma questão da Unicamp, 2017, pegou um trecho do Miyakoto, um trecho de Terras Sonâmbulas e falou: e aí, irmão, como é que foi a independência de Moçambique? É assim, entendeu? Então, gente,
leiam os livros, ainda tem tempo, são incríveis. E Mayombe é maravilhoso, mas aqui eu vou realmente fazer, igual eu fiz para vocês, Terras Sonâmbulas é impecável, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Não é livro obrigatório para esse ano, mas leiam, gente. Se vocês tiverem tempo, leiam. Uma leitura incrível, Miyakoto é maravilhoso, de verdade. E por fim, a independência da União Soviética e dos Estados Unidos na luta de independência de Angola e Moçambique. Angola e Moçambique não, das colônias portuguesas, tá bom? Não tivemos nenhuma questão sobre Guiné-Bissau, nenhuma questão sobre Timor-Leste, mas eu passei para vocês para me sentir seguro, gente. Para me sentir tranquilo quanto a isso. Vai que um dia cai, ok? Atenção. Eu até escrevi para vocês, eu vou ler, mas enfim. A separação desses tópicos, de todos esses tópicos que eu passei para vocês, não significa que eles obrigatoriamente vão cair nos próximos vestibulares. Ou muito menos que não possa ser cobrado outro conteúdo que não esteja nesses tópicos, ok? Eu fiz isso para vocês como um resumo, como um norte para vocês seguirem, entendeu? Mas vocês, em hipótese alguma, devem achar que só esses tópicos são o suficiente, especialmente para as segundas fases. Gente, é uma coisa triste, é foda falar isso, mas segunda fase, ultimamente, não tem um padrão, tudo bem? Cai muita coisa e pode cair qualquer coisa, gente. Ano passado teve uma questão sobre um jogador de Angola, sabe? Puta que pariu, entendeu? Foda. Em 2018, teve uma questão sobre Império Inca, que não é uma coisa que a gente vê tão comumente assim. Agora a gente tá vendo, mas antes disso, não. Ou seja, segunda fase, cara, tem que ter... eu creio, não posso ter certeza, mas eu acho que tem uma boa chance de tudo que a gente passou tá aqui, tá bom? Então eu acho que história como um todo, eu não tô falando só de história geral, mas a história do Arcadas preparou vocês bem para a segunda fase, tiveram bastante exercício para treinar, a gente passou os temas aprofundados, tá? Só que não levem esses tópicos em conta, tá bom? Para a segunda fase, principalmente. São muito variados, muito, ok? Tomem cuidado, isso aqui é um resumo. Isso aqui é um mínimo, tá bom? Então, gente, não que seja mínimo por ser pouca coisa, mas é porque é um jeito que eu falei, olha, gente, isso tudo aqui já caiu. Eu começaria estudando por isso, tá bom? Ou seja, só não baseiem só nisso aqui, tá bom? Ok. Gente, gostaram disso daqui? Acharam que ajudou? Tá tudo ok? Vocês entenderam a proposta? Vocês acharam que foi legal? Tipo, que agregou a vocês? Mandei nos comentários. Esse negócio tá disponível para vocês. Tá tudo bem? Vocês curtiram? Não sei. Beleza? Então, última parte da aula. Eu não vou me estender, porque não vai dar tempo. Eu queria muito, mas eu realmente não vai. Gente, vamos lá. Rapidinho, viu? De verdade. Eu nem vou passar isso aqui para vocês, porque não vai dar tempo, tá? Quero que vocês saibam uma coisa. Vamos resumir os 4 vestibulares, 4 grandes vestibulares, em uma só palavra, rapidinho. Enem, interpretação, FUVEST, conteúdo, Unicamp, interdisciplinaridade, e Unesp é um misto entre cada um desses, tudo bem? Vamos lá, gente, que eu quero passar isso com vocês. Eu quero que vocês entendam, e vocês sabem disso, melhor do que ninguém, porque todo vestibulando sabe disso, mas eu quero enfatizar, cada prova é uma prova. FUVEST tem um jeito, a Unicamp tem outro, o Enem tem outro, a Unesp tem outro, tudo bem? Elas são diferentes, sim, não que seja impossível estudar para os 4 ao mesmo tempo, só que são vestibulares com propostas diferentes, ok? Com ideias distintas, com bancas distintas, tá bom? FUVEST é muito diferente da Unicamp, que é muito diferente do Enem, que é muito diferente da Unesp. Eu coloquei essas 4 palavras como um resumo para vocês. O Enem é uma prova muito interpretativa. Não que não tenha conteúdo no Enem. Tem sim, tem muita questão conteudista. Inclusive, deixei uma aqui para vocês verem, é que não vai dar tempo de ver, tudo bem? Mas é uma questão, ó, tem um textinho aqui. A posição assumida pela Unesco, a partir de 48, foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava o... Gente, isso aqui não está no texto. É uma questão do Enem, de 2017, que é literalmente, irmão, olha só, foda-se o texto, pode até tacar isso aqui fora, como é que a Unesco tratava esses negócios? Aí você tinha que saber. Você tinha que saber. Então, tem conteúdo no Enem? Tem sim, tem bastante. Ele não é uma prova
todo mundo fica menosprezando o Enem e tal, mas tem bastante conteúdo para o Enem. Só que, no geral, é uma prova interpretativa, tá bom? De você ler um texto, de você interpretar, e normalmente a resposta está dentro do texto. Ou você tem que concluir muita pouca coisa, tá? Mas não é uma regra geral, só estou passando aqui para vocês. O Enem do ano passado, gente, foi um desastre total, tá bom? Então, eu não quero ser parcial aqui. Foi uma prova muito ruim. Estou falando de história, tá bom, gente? Foi uma prova que não foi cobrada história, tá? Foi só interpretação. Negócio inacreditável. Foi uma prova terrível. Mas, como ele sofreu muitas críticas, e o Abraham Weintraub, aquele desgraçado, já não está mais no controle do MEC, talvez esse ano seja diferente, tá? Talvez esse ano o Enem volte a ser como era antes, que é uma prova de história, falando mais interpretativa, mas que tem lapsos de conteúdo, que tem uma parte conteudista, sim, ok? O Enem está mudando muito ao longo desses anos. Hoje em dia, ele é uma prova muito mais difícil do que ele era antes, tá? Tá ficando um pouco mais elaborado, com um pouco mais de substância, que era uma coisa que ele não tinha antes, tá bom? Principalmente nas exatas, gente, sabe? Física e química no Enem, eu particularmente considero muito mais difícil que na FUVEST. Eu, pessoalmente. Muito pessoal, mas enfim, tá nesse nível. FUVEST é conteudista, tá bom? Não tem jeito. Dentre todas essas provas, é que prega mais conteúdo, que prega mais decoreba e etc. Só que não se enganem, a FUVEST foi muito influenciada pelo Enem, tá bom então? Então, quando o Enem surgiu com aquela proposta de ser uma prova única para o Brasil inteiro, como é o SAT nos Estados Unidos, a USP falou, não quero ir para o Enem, pau no cu do Enem, quero ficar independente, quero continuar com a minha FUVEST, quero fazer as coisas do jeito que eu sempre fiz. Aí o Enem falou, ok, parça, mas algumas das suas questões vão ter que ser elaboradas no modelo Enem. Qual que é o modelo Enem? Acabei de falar para vocês, mais interpretativo. Então, gente, deixei essa questão aqui de exemplo para vocês, a questão número 1, para vocês verem como que dava para responder ela só por interpretação. Tá bom, então? Você não precisava nem saber do assunto, você não nem saber do que se tratava. Dava para responder por interpretação. E a questão 2, da FUVEST também, que é uma questão conteudista, para vocês terem a diferença entre os dois tipos, ok? A FUVEST agora é ambos. Tem mais questão conteudista do que interpretativa, mas as interpretativas existem, tá bom? E existem em história, ok? Unicamp, uma prova totalmente interdisciplinar. Na minha opinião, a prova que mais exige da gente. Para mim, a Unicamp é muito bem feita, cara. É uma prova que tu sai devastado, porque, tipo, a Unicamp não pega leve com ninguém, mas que tu fica, caralho, velho, que questões fodas, que questões bem elaboradas, que questões bem pensadas. A Unicamp é muito boa nisso. Ela trabalha na interdisciplinaridade, na conexão entre as matérias. E não só, tipo assim, história com sociologia, história com geografia, que são coisas óbvias. Não, irmão. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de história com física, brother. Então, aqui tá falando sobre o bombardeio do Japão, tudo bem? Como é que foi o bombardeio de Hiroshima e tal. Aí, olha a questão. Sobre a explosão da bomba mencionada no texto, é correto afirmar que, olha só a primeira parte, ocorre a parte da desintegração espontânea do núcleo de urânio enriquecido em núcleos mais leves, liberando uma enorme quantidade de energia. Gente, isso é física. Isso é física. Vamos olhar a segunda parte. Esse bombardeio significou o início da corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Ou seja, primeira parte, física. Segunda parte, história. Mesma coisa aqui. Primeira parte, física. Segunda parte, história. Essa é a Unicamp, tudo bem? Não são todas as questões da Unicamp que são assim, que são interdisciplinares. Tem questão purista, que é pura só de uma matéria. Então, uma questão que é só de geografia, uma questão que é só de história. Mas a Unicamp é famosa por ter essas questões, tudo bem? E também tem questão da Unicamp que é interpretativa, igual do Enem. Por fim, a gente tem a Unesp, gente, que é o patinho feio desse negócio, porque a Unesp é mista. Ela é muito parecida com o Enem, mas ela também é muito parecida com a FUVEST. É uma questão que tem bastante questões, é uma prova que tem bastante questões interpretativas, só que, por outro lado, também é uma prova conteudista. Não subestime a Unesp, gente. Sabe, eu fico puto do povo aí de São Paulo, que não é do meu interiorzinho aqui, eu moro do lado de Franca, onde fica direito na Unesp, é direito Franca.
Estão subestimando a Unesp, falando que a prova é fácil. Não é, tá bom? Então, não subestime a Unesp. Se quiserem realmente passar na Unesp, se a Unesp é uma das universidades que vocês têm foco, deem atenção a ela, não menosprezem. É uma prova diferente. Olhem a redação da Unesp, como é que é, e vejam as coisas, tudo bem, gente? E a Unesp é uma puta faculdade, gente, de verdade. Ela é maravilhosa. Assim, é incrível. É incrível na moral mesmo. Não menosprezem a Unesp, de verdade, no fundo do meu coração. Não menosprezem o interior, tá bom? E, gente, indo nesse... Só para finalizar a aula, eu sei que vocês estão cansados. Só para ir nessa última parte de universidades, olha, eu sei que não é uma realidade de todo mundo, nem todo mundo pode fazer isso, tá bom, então? Mas o que eu falo para vocês é, se tiverem a oportunidade de estudar em um lugar fora, e a universidade é boa, não, de verdade mesmo. Nosso sonho sempre é, tipo, principalmente vocês que moram em São Paulo, eu sou do interior, não sou daí, então, mas nosso sonho, querendo ou não, é a USP, é a Unifesp, é a Unicamp, que são os que estão perto daí. E dependendo do seu curso, também é a Unesp, que tem uma parte de Unesp em artes cênicas aí em São Paulo, vocês sabem disso e tal. Mas olha, se vocês tiverem oportunidade, tiverem condições, o mundo não é só essa parte, tá bom, gente? O mundo não é só essas três, tá? Principalmente por causa do Enem, gente, a gama de universidades que a gente pode prestar sem sair de casa, sem ter que ir lá, é gigantesca. Pô, a FUVEST do ano passado, resultado saiu dia 24 de janeiro. Eu não achava que ia passar. Dia 23, eu tava comprando passagem para Belo Horizonte. Eu tava indo para a UFMG. Uma puta universidade, gente. UFMG, UFRJ, UFPR, URGS, UFO, aqui onde eu moro, UFTM. Gente, tem uma gama infinita de universidades. Eu sei que não é uma realidade de todo mundo, eu sei que não é uma realidade, tem gente que não quer sair de casa, tem gente que não pode, mas se for, se você tiver algum jeito de procurar, de sair, se você tiver outras possibilidades que não essas três, gente, deem uma olhada, pensem com carinho, o mundo não é só essas três, tem universidade tão foda quanto. Eu pago um puta de um pau para a FMG até hoje, uma puta de uma universidade, é maravilhosa. Então não fique só bitolado nessas três, não ache que o mundo acabou, que só existem essas, tá? Tem muita universidade boa por aí, tá bom? E mais do que isso, encham o saco dessas universidades. Gente, eu não tenho noção de quantos e-mails eu mandei para o FMG, pedindo lista, pedindo relação de candidato vaga, pedindo um monte de coisa, para me esclarecer. Elas estão aí para isso. Universidade pública serve o povo. E como o povo, a gente, mano, enchem o saco, perguntam as coisas, entrem no site, procurem tudo, tipo, eu quero achar a nota de corte ou a lista de chamada da UFPR. Entra no site da UFPR. Não achou? Manda e-mail. Enche o saco. Porque não está enchendo o saco. É um dever deles ajudarem vocês. É um dever deles responderem. Pesquisem, olhem, leiam, se apaixonem pelas universidades, tá bom? Isso é muito importante mesmo. E no que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar, tá bom? Vocês têm meu número, me mandem mensagem, isso é um privilégio, vai ser uma honra maravilhosa, tá? Eu vi muita lista de chamada, principalmente para quem quer direito, tá, gente? Eu lembro esses números de cabeça, o UFPR, o UFMG, é sério mesmo, podem chamar, qualquer coisa, qualquer ajuda, eu tô aqui, tá bom? Olha, eu tentei pensar em algum negócio bonito para falar para vocês, porque é a última aula e tal, mas assim, eu sou muito chorão, eu sou muito sentimental, então a chance de eu chorar aqui, se eu chorasse aqui ao vivo ia ser muito grande. Então, sei lá, muito obrigado por tudo. De verdade mesmo, só quero agradecer vocês, foi incrível, vocês são os amores, os perfeitos, são maravilhosos. Muito obrigado por terem aguentado meus surtos, meu saco, eu sei que eu sou chato às vezes e tal. Eu espero que vocês tenham... A gente ainda não acabou o semestre, tipo, ainda tem mais coisa ano que vem por causa dessa pandemia desgraçada. Não foi o ano de um jeito que nenhum de nós esperávamos, mas estamos aqui. Eu não canso de falar o quanto eu admiro vocês são foda, vocês estudaram no meio de uma porra de uma pandemia. E não é fácil, gente, assim, eu não sei como é que é a realidade de vocês, mas minha mãe trabalha na área da saúde, tinha momentos que eu só não tinha cabeça pra nada, de preocupação, esse governo não faz porra nenhuma pra melhorar essa merda, e todo mundo fica ansioso, a gente não pode sair muito de casa, isso faz mal pra nossa cabeça, estudar já é difícil, nunca foi fácil, nunca. Agora, tá pior ainda, e mesmo assim vocês persistiram, e mesmo aqui vocês estão aqui. Eu não tô falando só pra quem tá desde o começo do ano, eu tô falando para quem entrou no meio do ano também. Eu tô falando para quem acabou de entrar nessa semana de revisão que a gente teve. Vocês são foda de verdade. Vocês estão insistindo num momento que é foda pra caralho. É difícil, nunca foi fácil, agora tá pior ainda. Vocês têm toda a minha admiração, eu de verdade, eu não sei como passar isso, mas
toda a minha admiração, de verdade. Vocês são incríveis. O talento, o esforço que vocês têm é uma coisa... Gente, eu pago muito pau pra vocês. De verdade mesmo. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido alguma coisinha. Que eu tenha passado o entusiasmo que eu tenho com história para vocês. Acho que dá para ver que eu realmente gosto muito disso. Experiência incrível, na moral. Eu queria muito dar um abraço em todos vocês agora, ver a carinha de vocês, mas olha, na moral, ano que vem a gente compensa isso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente sai para comer alguma coisa, vocês vão lá e tal. Foi muito incrível, gente. Foi muito especial mesmo. Sei que eu que tenho que agradecer vocês, e não o contrário. Nunca pense em contrário, tá bom? Acabamos, gente. É isso. Mais alguma coisinha? Alguma dúvida? Algum negócio? Algum comentário? Se não, vocês são liberados. Descansem nas férias. Fiquem tranquilos. Descansem mesmo, viu, gente? Mas qualquer coisa, vocês têm meu número. Tá bom? Ah, foi muito fofo. Edu, isso, valeu. Gente. É isso. Fala comigo não, que eu vou chorar de verdade. Eu sou assistente, como eu sou sentimental, gente, na moral. Espero que vocês tenham aprendido, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu mesmo, adorei. De verdade, vocês têm gostado de tudo. Eu realmente gosto muito de vocês. Vocês são os amores de verdade. Vocês são fodas. E por mais que, tipo, pareça, sei lá, por alguma ideia idiota, vocês pensaram por um segundo que a gente está distante, que a gente está diferente, essa ideia de, professor e aluno, nunca foi isso, gente. De verdade mesmo, falando sério. E nunca essa foi a proposta do Arcadas. Nunca pensem que vocês são menos que a gente, porque não são. Vocês são idênticos. Vocês são brilhantes tanto quanto. Eu admiro muito, muito, muito vocês. Muito obrigado por tudo. Por tudo mesmo desse ano. Tá bom? Vocês são foda demais. Isso, gente. Chora! Não vou chorar. Vocês estão liberados. Foi muito especial, gente. De verdade. Eu ia passar um último Forbes, mas chega de Forbes. Vocês estão cansados já. Tá bom? Chega, basta! Vocês não têm lista, vocês não têm nada. Se quiserem, eu coloco as coisas aqui no Drive, essa listinha para vocês verem. Gente. Eu só tenho medo que caia, tipo, Guerra Fria, assim, sabe? Tipo, coisas mais específicas da Guerra Fria. Isso me tem bastante coisa assim, mas vocês estão preparados. Não estou só falando da minha matéria. É importante vocês descansarem agora. É importante mesmo. Tirem um tempinho para vocês, assistam uma série, assistam filmes bestas e tal. Tirem esse tempo. Vocês estão precisando. Faz bem para a cabeça de verdade. Tá bom, então? Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aqui para isso. Dúvida, qualquer merda, qualquer coisa, mandem mensagem, vocês têm meu número. Não fiquem pensando o que vai cair nessas provas. São só provas, gente. É tudo prova no final das contas. Não fiquem bitolados. Deixem acontecer. Vão tranquilos, tá? A gente vai ter essa conversa de novo, mas não fiquem pensando, gente. Eu não sei esse assunto e tal. Não precisam saber de tudo. De verdade. Pergunta para qualquer um que está no Arcadas e pergunta se eles sabiam de tudo. Eu passei nessa porra dessa faculdade sem saber biologia. Odeio biologia. Detesto de verdade. Não gosto. Não sabia nada. Na dica de nada. Acertei 3 na FUVEST. Estamos aqui. Não sou o único caso. Tá bom? Não bitolem por não saber tudo, porque ninguém sabe tudo. Tá bom? Fiquem tranquilos, descansem. Eu tô aqui para tudo para vocês. Vou generalizar. Nós, do cursinho, estamos aqui para tudo que vocês precisarem. Vocês não estão sozinhos. Não vão estar. Nunca estarão. Podem contar com a gente. Tá bom? Foi quase agora, mas eu não vou chorar. Beijo para vocês, um bom Natal, um bom Ano Novo. Fiquem bem, mas fiquem em casa. Se cuidem dentro do possível. É isso. Boas férias, gente. Vou parar de gravar. Foi muito especial. Muito especial mesmo. Sério.